Fala galera, Walter Costa mais uma vez aqui diretamente do Condomínios Brasil, online aqui no meu Instagram, né, para o pessoal que quer participar, fiquem à vontade, tá? Vocês são muito bem-vindos. E mais uma vez trazendo grandes convidados, especialistas em alguma área que vai facilitar ali o caminho dos nossos amigos gestores, síndicos e também dos moradores, por que não? Eu diria até que principalmente dos moradores, né? Porque ali são quem de fato aprovam e desaprovam qualquer movimento do condomínio. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos para o episódio de número 17 ou 18. Depois a gente vê se é o 17 ou se é o 18, não vou cortar, tá? Onde a gente vai falar sobre o valor da comunicação em condomínios, né? E para falar sobre esse assunto, tem bastante pano para manga para a gente falar aqui, principalmente com esses convidados, né, Átila? Eu vou iniciar a apresentação pelo meu co-host e depois ele vai fazer aquele rito que todos vocês já sabem como que é. Então, Átila, fala pro pessoal um pouquinho das tuas expectativas, se apresenta como sempre e vamos pra cima, meu irmão. Então, mais uma vez aí, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Condomínios Brasil. É uma honra estar aqui nesse podcast com as autoridades que estamos aqui hoje, excelências comerciais e também autoridades aí na comunicação. Então, seja muito bem-vindo e como o Walter já criou aqui o rito desse podcast, os nossos convidados já se apresentam, né? Então, eu vou começar abrindo aqui para a nossa excelência comercial, Aline, já começar apresentando aqui para o nosso público. Mais uma vez, bem-vinda. Poxa, gente, obrigada pelo carinho, pelo convite. Eu me sinto muito honrada mesmo, feliz de estar aqui nesse espaço, que é um espaço de abertura para o diálogo, né? Dos especialistas nas áreas, nos segmentos que atendem esse universo que é um mundo chamado condomínios, um universo chamado condomínios. E vamos aqui construir um diálogo hoje sobre comunicação, que eu entendo que seja uma ponte para a gente chegar no objetivo final, que é o resultado, o sucesso de qualquer gestão dentro de um condomínio. Uau! E estamos recebendo aqui agora também o Thiago Alvarenga, mestre da comunicação. Vou deixar ele falar, senão eu vou bajular, que eu sou fã desse cara, eu sabe? Sou meu professor. Eu também. Então, quando a gente tá assim, é um cara que eu tenho contato semanal com ele. Sempre que eu vejo alguém falando, eu tenho vergonha de falar, eu tenho dificuldade. Dificuldade é o cacete. Vai procurar o Thiagão lá que você vai dar um jeito nisso. Total, inclusive, eu falo aqui nesse podcast, eu tava num evento, Thiago, em São Paulo, né? E um concorrente, sim, gente boa também, ele falou, Átila, eu perdi uma concorrência com você e a síndica falou que você apresentou melhor que eu, então eu vou ter que dar um jeito de melhorar. Aí eu falei assim, procura então o Thiago. E aí eu falei, ele vai estar assistindo aqui, vou mandar esse corte para ele, procure o Thiago, porque eu acho bom. Se os nossos concorrentes também especializam na comunicação, a gente sobe a régua e por aí vai. Então, para vocês saberem quem é o cara que deixa o time falando bem, convencendo bem, na realidade, é esse cara aí. Chama, Thiago. E eu falo, primeiro, a energia já está contagiando. Eu acho que dentro de qualquer ambiente, quando a gente tem uma energia que está reverberando ali, está transmitindo o poder, vamos falar assim, eu acho que tudo muda, o ambiente muda, a atmosfera muda, e esse ambiente aqui já está totalmente com energia total. Eu estou muito feliz com esse momento, com esse convite que o Walter me fez. Vamos lá fazer um podcast, vamos falar sobre comunicação, vai ter a Aline, vai estar o Átila, vamos trazer uma interação. E eu falo que a comunicação, né, Aline, ela é uma via de mão dupla. Dentro do condomínio, imagina, cada um ele tem um ponto de vista, uma percepção, cada um tem um ponto para poder defender. E quando as pessoas querem compreender que não existe certo, não existe errado, existe ponto de vista, Sim. A gente começa a mudar o ambiente e tentar trazer a melhor solução. E quando eu fui convidado, eu falei, cara, vambora. E eu perguntei pro Walter bem assim, Átila, e aí, Walter, tem um roteiro? Não, é livre. Falei, lasqueira, é assim que eu gosto. Assim eu gosto é de improviso, que flui, a energia fica mais gostosa, e a gente deixa ali a peteca rolar e vambora. Vamos tocar esse barco que a comunicação já começou. E esse é o bom, porque no podcast é aquele assunto numa mesa, onde a gente de fato bate um papo ali, né? De uma forma mais descontraída, certo. A gente consegue tirar aquelas dúvidas ali do que acontece, fica uma coisa mais dinâmica
e acredito que assistindo esse podcast na qualidade em que a gente sempre procura trazer pessoas especiais que entregam conteúdo relevante, quem está assistindo deve se sentir aqui na mesa com a gente, né, Walter? Com certeza. E um assunto hoje que muita gente às vezes negligencia nos condomínios, Com né? certeza. A comunicação, que é o básico, né? Ah, fulano estacionou errado, mas calma, será que não aconteceu alguma coisa? Será que a esposa dele não está grávida? Será que o filho não... Enfim, né? Então acredito que a partir daqui a gente vai criar vários pontos de vistas, várias perspectivas para poder compartilhar aí com você, né, que é síndico, morador, conselheiro, você que vive em condomínio e de condomínio, esse assunto é para você hoje. Átila, quer iniciar? Vamos lá. Tiagão, Uau. especialmente, mais uma vez aqui, repito o quanto eu sou fã desse cara e observando tanto os treinamentos que ele faz, eu vou puxar um pouco para uma pegada um pouco mais comercial dentro de um condomínio. Boa. Tá. E eu digo isso porque o síndico no condomínio, ele tem que ser o político. Porque ele é como se fosse o prefeito daquele condomínio, e há condomínios que são verdadeiros bairros. Total. E se essa comunicação não for colocada da maneira correta, ele pode querer falar uma coisa boa, mas as pessoas interpretarem de forma errada. Ele pode não se fazer entender. Não se fazer entender. E isso, Thiago, eu sei que ele vai falar um pouco nisso, sobre como eu falo e eu posso causar delírios, né? Então a pessoa vai delirar sobre alguma situação, então essa informação ela tem que chegar ali com muita clareza. E por que quando eu falo que eu trago um pouco para uma pegada comercial? Porque a gente vê cada vez mais a profissão síndico, onde antigamente o síndico era a tiazinha aposentada que não tinha o que fazer, virava síndico. Total. Ou era aquela pessoa que estava desempregada e ela virava síndico só para não pagar ali a taxa do condomínio. Certo. Hoje não. Ser síndico é uma profissão séria, responsabilidades com vidas, famílias. Então isso é muito sério. E tem gente ainda, às vezes, morador, que não entende a importância disso. Legal. Então, Thiago, como que você pode nos ajudar e ajudar o síndico a ter uma comunicação em que ele seja entendido e que as pessoas não delirem, e também como que ele se protege de pessoas que às vezes invertem a fala do síndico, eu já vi isso, Que causa um recorte diferente do que ele quis do que comunicar. ele quis né? comunicar. Acontece muito. Perfeito, Átila. Primeiro ponto, ele ter a compreensão das pessoas que estão ali no ambiente dele. Eu acho que quando ele compreende qual é o canal de comunicação, qual é o conhecimento que aquela pessoa tem sobre determinado assunto, ele já começa a se preocupar com o que ele vai falar. Muito se entende que a comunicação é falar. Às vezes as pessoas confundem um bom comunicador, né, de uma pessoa que fala bem. Falar bem é uma coisa, ser um bom comunicador é ter um melhor canal de compreensão da outra pessoa. Então, se eu estou num condomínio, se eu estou ali numa reunião, onde é que tem pessoas defendendo cada um o seu ponto de vista, eu primeiro preciso de escutar um pouco mais, compreender um pouco mais sobre o que aquela pessoa está querendo dizer, antes mesmo de eu defender. Né? Que você usou a palavra ali, eu uso alucinar, você usou delirar. A gente usa alucinação, que é até um ponto da PNL, né? As pessoas alucinam as coisas e antecipam. Cortam a informação no meio do caminho, não deixam aquela informação ser concluída e pegam ela, às vezes, o texto fora do contexto. Então eu preciso de contextualizar todo o processo da comunicação, preciso deixar isso claro através da comunicação. Então, primeiro, eu preciso de mapear as pessoas que estão perto de mim. Compreender de fato o que ela quer dizer, porque senão eu vou alucinar. Às vezes você me traz uma informação, a Aline me traz uma informação em que ela está questionando e eu alucino que eu já vivi aquela situação, que eu já passei por aquela situação, às vezes em outro condomínio, que a gente trabalha muito por base de referência. Isso. A pessoa gera uma informação, ela alucina. Eu já passei isso no outro condomínio. Ela interrompe, talvez, o morador, com a melhor intenção, por querer resolver, por ela já ter vivido isso, mas, na verdade, ela está dando informação que não tem nada a ver com aquele contexto em que aquela pessoa estava inserida. Então, preciso de compreender, de fato, e aprofundar o que o morador quer dizer, antes mesmo de eu começar a falar. Então, não é só você querer defender a todo custo, por você ser um especialista como síndico. É você compreender de fato que cada situação ela é única.
por mais que você tá anos no mercado, anos como síndico, chegarem gerando informação. Então, a compreensão é o primeiro ponto. Depois que você compreende, você faz um mapeamento para poder identificar que se as outras pessoas estão dentro do mesmo contexto, antes de você jogar a informação. E ter a preocupação de validade, assegurar que as pessoas compreenderam da forma que você está levando. O maior erro é as pessoas acharem que todo mundo sabe o que você está dizendo. Lembra, nem todos os moradores participam de assembleia, nem todos os moradores têm conexão com os síndicos, mas todos os moradores têm um ponto de vista individual, a sua defesa pessoal. Então, cada um vai defender o seu ponto de vista dentro de um contexto que ele está inserido. Então, precisa de saber, está todo mundo dentro do mesmo contexto? Dentro do mesmo cenário? Sim. Será que a informação que eu estou gerando, ela só está defendendo um lado da moeda? Qual é o lado que eu estou inserido? Então, tem que ter essa preocupação, Átila, de poder mapear as pessoas, mapear os interesses individuais, antes mesmo de eu transmitir uma mensagem para poder gerar um conflito, que muitas vezes acaba sendo isso. Eu alucino por já ter vivido essa situação no meu dia a dia de trabalho, quero trazer a solução da melhor forma possível, às vezes defendo um grupo e não defendo o outro, Sim. em vez de eu ajudar, eu estou criando um conflito muito maior. E acontece muito, né? O Walter tem essa expertise de trabalhar muito com condomínios de implantação, que a gente chama, né? Que são condomínios recém-entregues por construtoras. E esses públicos, esse público que vai morar nesse condomínio, geralmente é um público que nunca morou em condomínio, né? E a gente tem... Primeira viagem. Primeira viagem. A depender Então, da eles, construtora, né? Isso, eles não têm o costume de morar em condomínio, não entendem como funciona aquele ecossistema, o que é um regimento interno, uma convenção. E em alguns momentos, quando é um condomínio um pouco maior, com vários blocos, ele é entregue por etapas. E eu vejo muito acontecer de haver um conflito entre aqueles moradores que assumiram a primeira etapa, que foi entregue já, e aqueles moradores que chegam quase um ano depois que o condomínio já foi instituído para a segunda etapa de entrega. Eles se sentem menos pertencentes àquele condomínio. Por quê? Porque aquela comunidade que já está ali morando já há 1 ano, 6 meses, já criou uma cultura, uma conexão cultural entre eles, e os outros se sentem alheios ao que está acontecendo, né? Quando o Thiago fala sobre essa construção da comunicação, e que comunicação não é só o exercício da fala, né? Não é só o exercício de usar um instrumento da linguagem, a comunicação, ela é realmente essa construção, a ponte que está... nós construímos juntos essa ponte, e tem que ter justamente esses pontos de vistas para formar etapa por etapa, pedaço por pedaço dessa ponte que é construída. Qual é o propósito final? Eu vou abrir uma janela aqui, vou pedir a licença. Claro. À vontade. Para falar sobre um filósofo, inclusive da nossa atualidade, recomendo inclusive a leitura dele, que é uma leitura muito fácil. Habermas é um filósofo alemão, e ele, na sua teoria, a teoria mais famosa dele é chamada de teoria da ação comunicativa, né? Por quê? Porque nós temos o hábito de tratar a comunicação, a gente vai para uma assembleia, tratamos como um embate, né? Eu tenho um item de pauta difícil, duro, É um debate, né? é um item complicado de ser aceito, como uma cota extra, por exemplo, de uma reforma de fachada, que é sempre muito caro, é uma reforma milionária. E aí eu vou preparado para as objeções. Quando, na verdade, o que é essa ação comunicativa que Habermas fala? É você construir a ideia e o diálogo e ouvir todas as partes daquela comunidade. Porque, como a Átila falou, ali é como se fosse um bairro, né? É exatamente isso. O condomínio é um simulacro da sociedade. Então, a gente tem ali uma imitação do que é a sociedade no mundo lá fora. Você tem o síndico, que pode representar o prefeito, o governador, você tem o conselho, que podem ser os deputados, os vereadores, você tem os moradores, que são os cidadãos. Então, toda a regra que é construída ali tem que ser construída junto. Todo mundo junto, de mãos dadas. Não é à toa que o regimento interno tem que ser aprovado numa assembleia. Então, em que ponto que a gente chega com essa ideia? Que o síndico, quando chega numa assembleia com uma ideia difícil de ser aprovada, e ele já chega em 40 minutos, colocar aquela ideia em pauta e fazer os moradores engolirem goela abaixo aquela ideia caríssima, com toda certeza ele vai encontrar um público resistente àquela ideia. Então, essa comunicação dentro do condomínio tem que acontecer diuturnamente.
Olha só que... Maneira preventiva. Né? Preventiva. E as não pessoas... corretiva, né? É só E não corretiva. Tô com problema, eu preciso ir lá resolver e Pois tirar bem. essa crença, né? De que Sim. a reunião ali já é um desafio, né? Olha É um só, ponto que Thiago, acaba a levando, né? É a dificuldade. diferença do debate e a dialética. Né? É, porque, como Habermas fala, a comunicação não é um debate para você sair vitorioso. A vitória na comunicação É comunitária, né? é comunitária, Legal. é comum a todos. É um bem comum, todo mundo vai ser ouvido. Não importa quem tá certo ou quem tá errado, todo mundo vai ser ouvido. Né? A gente vai colocar na mesa para chegar no denominador comum. Veja bem, a gente tem regiões aqui na Grande Vitória que é muito característico que o público seja mais idoso. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já entrou num condomínio desse, o Átila, que frequenta mais subida e descendo nos elevadores, quantas vezes ali na Mata da Praia, por exemplo, você identificou que os comunicados nos elevadores têm uma fonte no comunicado que seja um tamanho adequado para os idosos conseguirem ler? Porque é uma viagem rápida no elevador. E o idoso tem dificuldade de leitura, a gente já sabe disso, né? E eles não leem rápido, podem não ler rápido. Então, esse exercício ele tem que ser colocado em prática já nesses pontos, já nessa fase da comunicação. Porque o indivíduo que mora no condomínio ele tem que se sentir pertencente àquela comunidade. Quanto mais alienado ele se sente do que está acontecendo no condomínio, mais resistência o síndico vai encontrar nas assembleias, inclusive de eleição. Já que a gente está puxando aqui a veia comercial, né? Todo dia você está se vendendo, todo dia você está vendendo a sua popularidade, né? Ah, eu não quero nunca mais ser síndico, é o meu último mandato. Saia, então, deixando saudade. Exatamente. Muito Qual é a bom. cultura que você está gerando dentro do condomínio, né? Como você trouxe um condomínio novo, pessoas entram, outras vão entrar numa outra etapa, mas qual é a cultura que está sendo estabelecida aquilo ali? Sim. O que a Aline colocou foi claro e perfeita a sua colocação, porque às vezes eu estou indo pela imposição, eu estou impondo uma mudança, eu estou impondo uma nova taxa extra, o que eu estou impondo ali para aqueles moradores? Qual o benefício que tem por trás disso? Como é que a minha comunicação tá? Eu já estou indo já para uma comunicação de que, meu Deus, vou para mais uma guerra, vou para mais um conflito. Como que os moradores estão indo para aquele debate, para aquela reunião, como um debate ou como um diálogo? Ou como uma benfeitoria? Estou trazendo benefício? Sim. Ou está sendo um conflito de fato, como você colocou? E, infelizmente, acaba sendo uma crença. Muitas pessoas falam, não, jamais, vai ter reunião de condomínio, só Jesus. Hoje a pau vai pegar. Hoje o pau vai pegar. Que acaba que é uma cultura que é criada em cima disso, uma crença. As pessoas criam essa crença, então o síndico ele tem esse papel de desconstruir isso. Como que ele faz? Através de uma comunicação. Como que ele tem se comunicado antes de chegar à reunião? O Karine acabou de falar. Será que eu estou esperando chegar somente o dia da reunião? O dia da assembleia, para poder colocar a posição? Será que eu estou preocupado em saber como que é o melhor canal de comunicação das pessoas? Se é um ambiente que tem mais idoso, como é que está a minha comunicação? Se é um ambiente que tem mais jovens, como que eu estou criando esse diálogo entre eles? Qual o canal de comunicação que eu estou usando para facilitar essa ponte para o dia da reunião? Isso mesmo. Muito bom. Exatamente. Perfeitamente. Me sobe um gatilho aqui, Thiago. Como lidar com uma situação no condomínio, seja ela comercial, e aí eu uso exemplos aqui, o Walter também pode citar, como administrador ou como um síndico. Imagina só, você tem um síndico que estava ali fazendo uma determinada gestão. Sim. Logo, troca de síndico. E no síndico anterior, digamos que teve ali uma aprovação de um determinado serviço. A Aline falou, Certo. por exemplo, sobre reforma de fachada, dentre outras coisas. Então tá, aquilo foi aprovado com a gestão anterior. Ok. O novo síndico assume e dá sequência naquela obra conforme foi Aprovado, ali... Foi aprovado. Conforme foi Deliberado. aprovado. Beleza. E aí, ele deu sequência, na hora que ele vê pronto, ele não gosta de alguma coisa. Mas teve ali uma aprovação anterior daquela situação. E aí vem pessoas questionar sobre aquilo. E muitas vezes as pessoas já chegam questionando, já chegam brigando. Como pode? Eu tô dizendo isso porque a gente vive no mundo. Como é que pode isso, tal. Mas aquela pessoa que chega reclamando, ela não sabe que aquele cara não foi ele que aprovou. Quem aprovou foi o síndico anterior. Vai ter que buscar aquela informação. E muitas vezes a pessoa se vê ali contra uma parede. Qual dica que você dá para o síndico que se vê numa situação dessa, onde ele está sendo questionado por algo que não foi ele que aprovou, mas que ele precisa dar uma continuidade, Executar, né? mas que ele precisa entender aquela situação para conseguir responder aquela pessoa que está exaltada? Primeiro ponto, Átila, se ele entrou como um síndico, ele é um síndico morador?
Se ele for morador, ele já tem um conhecimento muito maior sobre todos os processos e tudo que foi aprovado. Esse é o primeiro ponto. Isso mesmo. Se ele não é um síndico morador, ele é um síndico externo que entrou no processo, ele tem que ter um amplo conhecimento antes mesmo dele ir para o campo. Vamos botar assim, antes dele mesmo para atender os próprios moradores. Fazer um alinhamento, uma reunião de alinhamento. Porque senão ele já está dizendo que ele está indo despreparado. Existe uma aprovação, automaticamente foi documentado, automaticamente foi feito um contrato, tem todo o respaldo, tem toda uma ata ali que autorizou aquela obra. Muito provável que tenha tido um arquiteto, todo um planejamento, as pessoas viram, ponto de comparação, escolhas de piso, escolhas de tudo que foi estabelecido, então foi aprovado. Se algo ele não gostou, tem que entender, quem não gostou, ele ou os moradores? Então, o primeiro ponto que eu falo, se é um síndico novo, pelo amor de Deus, você é síndico novo. Você tem que pegar todo o documento e você tem que fazer uma reunião de alinhamento. Boa. Se você não faz uma reunião de alinhamento, meu amigo, você está indo para o escuro. Eu não posso ir para uma reunião ou para uma palestra despreparado. Quem são as pessoas que faziam parte daquele da gestão, né? Da gestão com ele? As pessoas continuam? Foi trocada essas pessoas da gestão? Se não foi trocada, é a troca de bastão. Eu preciso de fazer a troca de bastão. Exemplo disso, a gente participa de grupos de negócio em que quando é passada uma gestão para outra, é passada a troca de bastão. Tem que saber em qual pé está, qual é o andamento que está. Se eu não sei, né, Thiago? planejamento. Total. A comunicação ela é planejamento. Qual é o objetivo dessa reunião? O que eu vou tratar na reunião agora? Muitas das vezes, começa as reuniões, talvez não tenha um acordo bem definido. Então, será que esses acordos estão sendo bem definidos? Então, a primeira coisa que eu já falaria, se você hoje entrou como síndico e existe várias demandas ali aprovadas, meu amigo, reunião de alinhamento. Faz uma convocação extra, faz uma convocação e mostra tudo que foi aprovado e fala, olha, isso aqui é passado, nós estamos dando continuidade conforme foi aprovado. A partir de agora é novo, esse está no meu controle. Então ele tem que ter primeiro o conhecimento e fazer um mapeamento e um planejamento, sem dúvida, sobre o que já foi aprovado. O que tem acordado, meu amigo, não tem como dar errado. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. E aí, Aline, o que você fala sobre isso? É sempre importante a gente ter em mente que os opositores sempre estarão presentes, né? Ponto legal, tá? A minha pergunta vem dos opositores. Os opositores sempre Bendito estarão ali. sejam. Né? Se você está com 100% de aprovação, então você já está dentro do caixão, porque a gente só fica bom quando está morto. Né? Então eu acho natural que surjam os críticos. Faz parte. É natural que surjam os críticos. A gente tem que criar uma maturidade, né, emocional, inteligência emocional o suficiente para saber lidar com isso. Faz parte, né? Mas também é interessante ouvir qual é o ponto da crítica daquele opositor, porque ele pode ter razão no que ele está criticando. E aí fazer o comparativo com o projeto que foi aprovado em assembleia e que foi entregue pelo profissional. De repente faz sentido. De repente faz sentido a crítica dele, né? E se eu, que sou o gestor, eu que sou o síndico, eu não gostei, eu preciso também fazer esse comparativo e se houver uma maneira de corrigir, leva para a assembleia. Porque o síndico pode decidir algumas coisas sozinho. Mas em se tratando de situações que o coletivo vai usufruir de uma forma mais dinâmica, mais prática, é interessante e importante que ele divida essa decisão ou essa opinião com a Assembleia e respalde sempre em ata, tá? Porque depois que vence o mandato, você ainda responde por 5 anos pelas suas decisões da sua gestão. E a Aline você vai gerar um corte legal. E a Aline colocou um ponto extremamente importante. Acabou ali o mandato daquele síndico, está entrando outro. Aquela obra talvez já está em andamento. Quando o novo síndico entra, será que ele foi lá com os prestadores de serviço e fez uma reunião para poder compreender se todo o projeto está dentro do planejado? Que é o que você acabou de falar. Ele tem o poder de mudar algumas coisas por conta própria. Sim. Será que teve mudanças por conta própria na qual estão sendo acatadas totalmente fora do projeto? Porque na minha leitura, eu como um novo síndico, eu vou ler o quê? O projeto. Isso. Qualquer coisa fora daquilo está fora do planejado, fora do projeto. E se eu tenho, como síndico, o poder de mudar, eu estou mudando totalmente fora do planejado, fora da minha compreensão, que é um grande desafio da comunicação. É, isso mesmo. O que não é assinado, quando eu vou aprender de empresa, eu falo, mas fulano liberou, tá documentado? Mas precisa? Precisa. Boa. Você documentou? Precisa ser documentado. Total. Tanto o prestador de serviço. Isso. Tanto Todas o as prestador reuniões. de serviço. Todas as reuniões a gente registra. Registra por escrito tudo que foi decidido, que foi debatido. A frase de praxe, né?
Registra na ata. Isso, é. Eu ia falar, coloca em ata aí. Ó, ele falou assim, coloca em ata aí. Registra na ata, Inclusive por as favor. reuniões internas, né? Inclusive as reuniões internas. Escrever, enfim. Hoje a gente tem a facilidade de gravar uma reunião, vai fazer reunião com o conselho, com o prestador de serviço. Grava essa reunião, documenta ela depois num arquivo, numa nuvem, e aquilo ali fica para o condomínio, porque isso serve como escudo para blindar a gestão do Sim. próprio síndico também. Mas isso, Aline, é até um ponto pro prestador de serviço. Então, se tem prestador de serviço vendo esse podcast agora, fica a dica. Se o síndico que está em gestão, que está no poder ali, na execução do cargo, ele solicitar uma mudança, documente a mudança. Porque quando acaba o mandato dele, o outro síndico ele pode falar, meu amigo, não está no projeto, você vai ter que pagar por isso. E você vai ter que pagar, porque não foi documentado. Uhum. Boa. Então fica um ponto aí de observação Não, para ponto isso. importantíssimo. E para aproveitar, por falar em ponto, vou lançar o meu. O meu vai ser pra eles dois, Atila. A gente só vai ficar assistindo. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Gente, seguinte, virei síndico. Ok. Entrei no condomínio agora. No meu segundo dia eu notei que são 100 unidades, 50 unidades tem um lado, 50 unidades tem o outro. É igual a política no Brasil, pão e circo. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Vou até começar, né, pela visão da síndica, porque ela é a síndica. Então vamos botar aqui situação de jogo. A síndica vai dizer o que é que ela tem que fazer na visão dela, o Thiago vai complementar e a gente bate palma. E o Thiago é bom, ele treina políticos. Então, político que estiver assistindo também quer falar melhor, o cara é Cola no brabo. Thiago. Então começa pela política. Excelente essa pergunta, Walter, excelente. Eu entendo que, a ferramenta que eu costumo usar, porque eu entendo que sua pergunta tá buscando em mim pela minha experiência. Exatamente. Então, por amostragem, eu tenho utilizado essa ferramenta e tem funcionado bem, que é a escutativa, tá? Legal. O síndico, ele é um mediador dentro do condomínio, então ele não tem que ter lado. Ele é síndico de todos. A receita que eu, se pudesse passar como receita, seria colocar em prática o exercício da escuta ativa. As pessoas precisam e querem ser ouvidas. O que é a escutativa, Aline? É muito mais do que ouvir, né? Porque eu aprendi esses dias num curso que eu fiz. Acho que eu fiz esse curso, Você Super fez? Comunicadores. Passei também, mas Pois explica é. pro pessoal aí o que é a escutativa. O Vamos pessoal lá. entrar na mesma página. Quem sou eu para explicar isso aqui, né? O especialista pode dizer um pouco mais depois. Mas a escutativa, ela é o posicionamento do mediador, da figura de líder, daquela pessoa principal. Ela se coloca neutra para escutar. Não é a função de ouvir. Escutar as partes envolvidas, os atores envolvidos, no caso do condomínio, moradores, prestadores de serviços, os vizinhos que estão em conflito. Escutar, entender, apreciar aquilo que está sendo apresentado e respeitar aquilo que está sendo apreciado. Não significa que o síndico concorde com tudo que está sendo exposto e ele tem a opinião dele. Quando eu digo que ele tem que ser neutro, não significa que ele esteja abrindo mão da sua Seus posição, conceitos, né? dos seus conceitos, dos seus valores. Conceitos, Isso. né? Pois bem. Então, existem demandas que o síndico ele tem autonomia para demandar, para decidir. Então, ele vai ouvir ali aqueles posicionamentos, ele vai entender o que está acontecendo, vai analisar todas as posições para chegar a um resultado que deixe todos satisfeitos, minimamente satisfeitos, ou pelo menos uma situação equilibrada. Um grande exemplo é quando o síndico precisa aplicar uma notificação num condômino, né? A gente percebe muito que é uma medida administrativa e na grande maioria das vezes só chega a cartinha para o morador, né? Você cometeu uma infração, tá aí a penalidade, vai ter uma multa, enfim. Qual é o resultado que eu quero alcançar quando eu preciso notificar, aplicar uma advertência ou uma multa ao morador? Sem antes comunicar, né? Lembrando aos síndicos que não é correto, não é legal você notificar sem antes comunicar. Só esse adendo importantíssimo para você, síndico, tá? A gente precisa se colocar na seguinte posição. Qual é o meu propósito com a aplicação dessa penalidade? Castigar? Se for castigar, punir, tudo bem. Agora, se eu
quero que no resultado, ao final do meu mandato, da minha gestão, eu tenha uma comunidade que se respeite um pouco mais, então antes de aplicar ou fazer a cartinha chegar na unidade, eu preciso chamar para uma conversa e explicar, como se fosse pai e filho, né? Sim. Olha, É o óbvio que tem que ser dito. isso é o óbvio que tem que ser dito. Aconteceu isso. Não é o síndico que notifica ou multa, é a regra do condomínio, a regra está lá dada já. Ele apenas está cumprindo Provavelmente o papel, a esse tarefa condômino dele. aprovou essa regra, né? Provavelmente ele aprovou, exatamente, né? E às vezes acontece muito em condomínio, muito. A gente Demais. tem dificuldade de entender qual é o nosso limite. De o condomínio não enxergar que ele está errando. Ele não conseguir entender por que ele não pode fazer daquela forma, tá? Enfim, mas a escutativa, eu costumo usar muito essa ferramenta e funciona bastante porque as pessoas se sentem acolhidas, tá? Boa, escutativa foi uma ótima resposta. E agora, para colocar a cereja no agora bolo, o o professor de nós três aqui da mesa. Não, na verdade nós vamos complementar esse bolo aí, essa massa, estamos no processo da massa ainda do bolo, tá? Ele tá em processo ainda de fabricação. Primeiro ponto, né? A gente tem que entender, esse novo síndico, ele tem que ter uma compreensão sobre os moradores, esses 100 de um lado, 100 do outro, 50 do lado, 50 do outro. Como é que é a participação deles? Eles são participativos? Eu preciso de mapear. Vai ter um mapeamento de saber, eles são participativos? Eu posso ter 100 pessoas de um lado positivo, que está ali querendo estar participativo, estar ativo, e do outro lado não ter ninguém ativo. Só aqueles caras que só levantam a bandeira negativa para reclamar. Eu preciso de convocar essas pessoas. Eu preciso de dar a voz para elas. Vocês querem falar? Eu quero dar a voz para vocês. Eu preciso que vocês estejam participativos comigo. Boa, gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Perfeito. Eu preciso de trazer eles pro meu lado. Peraí, pessoal, eu quero ouvir vocês. E para eu poder ouvir vocês, eu preciso que vocês participem das assembleias. Se você não participa, depois que é aprovado, eu não tenho o que fazer. Segundo ponto, como a Aline colocou, eu estou notificando. Eu estou preocupado com os canais de comunicação. Eu primeiro preciso fazer um mapeamento. Quais são os maiores índices de notificação que existe? É porque eu uso, talvez um passeia com o cachorro, não pode, o cachorro tem que estar no colo. Será que as pessoas estão tendo, todos têm essa compreensão? Será que a forma que foi comunicada está clara? Boa. Será que a ata ela está disponível de fato para que todos tenham acesso? Será que existe um meio digital para a gente poder facilitar? E será que foi facilitado no meio digital? Então tem que saber essa informação, se ela está chegando no ouvido de todos, ou que todos estão tendo atenção plena daquilo. Talvez eu precise de rever. Posso ter um número grande de moradores novos. Tem que identificar se as reuniões estão sendo em datas plausíveis para que todos possam participar. Compreender por que as pessoas não estão indo. Por que as pessoas não estão indo? Será que eu estou fazendo uma gestão por prédio, condomínio por condomínio ali? Às vezes eu estou jogando ali, cara, vai quem quer. Se deu o número máximo, deu o número mínimo, eu consigo resolver por isso aqui. Tá documentado, acabou. Documentou, eu aprovei. E o maior desafio que eu acredito deve ser na parte de pagamento, quando tem que pagar. Doeu no bolso, a pessoa vai ficar incomodada. Acredito que seja isso. Então a Aline colocou muito bem. Escuta ativa. Para eu escutar, eu tenho que convocar. Eu tenho que chamar. Então talvez o síndico, no primeiro momento, ele vai precisar fazer um trabalho de formiguinha. Com certeza. Ele vai precisar fazer o trabalho de formiguinha. Então quem são os parceiros dele dentro do condomínio? Quem são as pessoas que estão ao lado dele? Estabelecer equipe de apoio. Olha, pessoal, nós temos tantos moradores aqui, vai ficar para cada um que faz parte daqui da... Como é que fala o nome aí? Os que trabalham com síndicos? O conselho. Eu vou precisar de trabalhar com o conselho estratégia para a gente poder criar o maior número de pessoas atingidas, de moradores atingidos, para poder convocar essas pessoas. Nem que a gente convoque grupos separados. A gente precisa de convocar os grupos. Então, escutar é o melhor caminho, o cara não colocou. Mas será que eu estou convocando de forma clara? Eu estou usando os melhores canais de comunicação? Como ela falou, será que tá lá o papelzinho na parede, mas tá no canto que ninguém vê? Será que uma fonte pequena, como ela falou? Uma fonte pequena? Será que eu tô mandando ali para um sentido. WhatsApp individual? Será que eu tô fazendo um vídeo? Então, o síndico ele tem que passar a ser um comunicador. Então, ele tem que usar os canais que tem na mão dele, seja Instagram do condomínio, seja o WhatsApp do condomínio, sejam grupos específicos de cada torre. Será que ele tem cada torre ali, tem um grupo específico para poder comunicar, para poder convocar? Então acredito eu que seja isso, ele colocar de forma mais participativa todos os moradores, fazer uma convocação com múltiplos canais de comunicação para que ele consiga absorver o maior número de pessoas e ouvir. Ouvir não, escutar. Escutar. Ouvir é um sinal, todo mundo aqui talvez esteja ouvindo, mas escutando nós só vamos saber quem colocar em prática. Total. E ainda sobre
essa parte da escuta ativa, né? Só para complementar, a diferença de você ouvir e escutar, gente, é basicamente o seguinte: você tá assistindo esse vídeo agora no YouTube, esse episódio, você tá com o celular na mão, tá fazendo errado, você tá ouvindo. Mas se você não tiver com o celular na mão, se você estiver prestando atenção e de preferência anotando o que essas feras estão dizendo, você está fazendo uma escuta ativa e estudando ainda, que é muito importante. Sim, exatamente. Né? Átila, tem mais alguma? Que eu tenho outra aqui já na agulha, mas... Taca-lhe pau. Eu? Vai lá, Então tá solta certo. essa Então, vamos pergunta lá. aí. Outra pergunta. A gente falou de gestão compartilhada. E aí eu dou esses sinais pro Átila, porque ele sabe que o meu TDAH é meio forte, eu esqueço a pergunta. Então ele deixa eu ir na frente Então vamos lá. Ainda sobre o conselho, né? Primeiro de tudo, vocês estão escutando, né? Tanto do nosso amigo Thiago, que é um comunicador nato, professor de nós três aqui da mesa, e não é mentira. E a Aline, que é uma síndica profissional, já tem ali aquela identidade de prestar consultoria para condomínio. Vocês estão escutando deles dois. E do Átila também, que é uma grande referência aqui no Espírito Santo condominial, que a gestão compartilhada é algo unânime, né? Então, eu vou passar aqui a bola para vocês dois novamente. E, novamente, eu quero ouvir primeiro o olhar da síndica, e aí depois o Thiago ele vai articular e finalizar. É o seguinte: Aline, você entrou num condomínio agora, você é síndico que entrou no condomínio agora, o conselho não queria te escolher. Só que o pessoal entende que um síndico profissional, por ter essa visão, essa pegada de ser realmente profissional naquilo, na sindicatura, né, e não um bancário, um ex-bancário que está ali porque é conveniente, né, te escolheu. Perfeito. Como que a Aline vai lidar com o conselho? Tá? Suponhamos que um dos conselheiros não queira a Aline no cargo e continue sendo a oposição dentro do time. Tendo um cenário, tendo um storytelling, ensine pra gente, por gentileza, como agir. Bom, entendo que a base de tudo começa pelo respeito. Se estamos falando de uma situação hipotética que acontece, em que há respeito e a resistência à oposição é uma resistência de posicionamento político, né? Porque o condomínio é um lugar de se fazer política, normal. Então, até aí tudo bem. Então, eu tenho que ter em mente, nós falamos aqui, inclusive, sobre política, enfim, né? Vejam bem, política não é algo espúrio, tá, gente? A política faz parte do nosso exercício enquanto cidadãos. Politicagem. A politicagem aí já pega um pouquinho. Pois bem, então, se eu estou falando aqui de construir uma identidade dentro daquele novo condomínio onde tem uma oposição forte, eu preciso chegar, Walter, nesse lugar tendo consciência de que eu vou ter esse trabalho e essa missão de mostrar qual é o meu diferencial, qual é o diferencial do meu trabalho e quais são os valores que eu tenho. Mas a gente precisa entender que talvez um dos motivos dessa resistência seja a falta de confiança no trabalho daquela pessoa, no meu trabalho, porque não conhecem ainda. E isso é muito normal. A gente não confia em alguém de uma hora para outra. O medo do novo, né? É o medo do novo, né? É muito normal. E outra, nós também não podemos forçar as pessoas a ter afinidade conosco. Isso é uma coisa muito particular. Então, às vezes, também eu tenho uma certa oposição no determinado condomínio, porque aquele grupo de pessoas tem maior afinidade ou apego afetivo a outro candidato. E eu vou ter dificuldade ou nunca vou conseguir vencer aquilo ali. Isso eu estou falando se a gente está seguindo a diretriz do respeito, né? Se as coisas estão sendo levadas de forma transparente, simples, né? Profissional. Se a gente encara um cenário onde essa oposição se coloca de forma hostil, agressiva, ou de forma que coloque em xeque ou em suspeita a minha idoneidade, então a minha postura pede o auxílio do meu apoio jurídico. Boa. Tá? Por quê? A gente também não pode deixar de se posicionar dessa forma, porque quando a gente não faz nada, quando fazem algo com a gente está dizendo que a gente está gostando de ser tratado daquela forma ali.
Tá? Então, o condômino precisa nos respeitar. Se você é síndico morador, se você é síndico profissional, você não é funcionário do condomínio. Você tem obrigações legais a cumprir, independente se você é PJ ou se você é morador. E isso precisa ser respeitado. Você responde por aquilo ali, civil e criminalmente, por tudo que acontece dentro do condomínio. Então, nós não podemos aceitar que role conversas no WhatsApp para enfraquecer a nossa força, enfraquecer ou derrubar a nossa imagem, duvidar da nossa idoneidade ou integridade, certo? Então, quem não deve não treme, né? Ou não teme. Então, se você não treme e não teme, então seja bastante incisivo nesse sentido, que eu não tenho medo de acionar jurídico, viu, Walter? Boa. Já tive que acionar jurídico contra condômino que levantou suspeita sobre a minha idoneidade, né? Então, a pessoa vai responder na justiça. Jogou palavras ao Isso. vento. Jogou palavras ao vento, então você vai ter que voltar lá e buscar. Porque eu não vou aceitar ser tratado dessa forma. Boa. Mas, no geral, as resistências se colocam no geral, em razão de afinidade. Eu não tenho afinidade ainda com fulano, com esse síndico novo, eu não confio muito ainda no trabalho dele. Então, esse é uma atividade que eu tenho essa missão de construir, né? Entregar tudo pronto, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Vaca não dá leite, a gente tem que ir lá tirar. Então, você tem que construir a sua credibilidade no seu segmento que você está trabalhando. Verdade. Menino que não anda não vende picolé. Isso, pronto. A Aline colocou um ponto, né? O posicionamento, né? Eu preciso de me posicionar. Preciso de me colocar ali em prontidão, mas com respeito, né? Então, e o síndico, ele vai se colocar em visibilidade ali, como a gente fala, né? Visibilidade, credibilidade, para que ele tenha um retorno ali. O retorno do respeito, o retorno da compreensão. Eu já colocaria, Aline, também um ponto de, se eu estou chegando, eu tenho que mostrar humildade. Boa. Sim. Porque a gente vê muito isso no futebol, né? Os dois times estão ali, pau a pau, brigando. Quando um ganha, a humildade, ela vai pro saco. Literalmente, as pessoas perdem a humildade. Eu ganhei, agora eu que mando nessa porra toda. Com todo o respeito aí, eu que mando isso aqui tudo. Mas não é assim. Eu preciso me colocar na humildade. Sim. Então, o primeiro ponto que eu falaria, dentro do processo de liderança, dentro do processo de gestão, vamos convocar agora quem vai fazer parte comigo dessa assembleia, quem vai estar comigo agora aqui. Vai ter pessoas contra. De fato, é o que você falou, tem pessoas que estão contra, tá tudo certo, você não é conhecido ali. Talvez é por fato de afinidade, talvez é por fato da sua imagem. Talvez como que está a sua imagem publicamente é um ponto de percepção. Faz sentido. Total. Qual é a minha imagem? Hoje eu sempre falo com as pessoas, nós somos pessoas públicas. A Aline é pública, Walter é público, Átila é público, atende em inúmeras empresas. Quando eu pego o seu WhatsApp, quando eu pego o seu Instagram ali, o que sua imagem está falando? Boa. Muito Então, boa. muitas das vezes a pessoa tá ali, cara, eu não gosto dessa pessoa porque você tem que ver ela na rua. Sim. Então, talvez aquela pessoa fez um mapeamento ou ouviu alguma coisa de você. Então, primeiro ponto, eu teria que fazer uma reunião. Através dessa reunião, eu poder ouvir as pessoas. Falar que nós estamos aqui agora como time. Sim. Eu sei que alguns de vocês não votaram em mim e tá tudo bem quanto a isso. Perfeito. Tá tudo certo quanto a isso. Só que agora nós precisamos trabalhar junto. Eu preciso de compreender qual é o ponto de vista de vocês para que a gente possa multiplicar o nosso ponto de vista e não trabalhar de forma separada. Nós somos um time em prol do benefício de vocês. Então, se a gente agora se nós não nos tornarmos aliados, se a gente não estiver junto, meu amigo, vai dar conflito. Isso mesmo. Conflito de opinião, conflito de interesse, conflito de valores. E aí todo mundo perde. E todo mundo perde. mundo perde. Porque vai ser um cabo de guerra, vai cada um puxar para um lado. E o pior tipo de conflito é o que as partes não querem resolver. Né? É, verdade. Não querem resolver. Então eu, como síndico, eu iria com humildade, posicionamento, que a Aline colocou, posicionamento, ter clareza que estava sendo amparada pela lei, e ela de fato, como síndico, ela responde, tem os ônus, tem os bônus e os ônus Sim. do cargo, tem os ônus e os bônus do cargo, então eu me posicionaria de forma, peraí, vamos conversar aqui, vamos fazer o alinhamento, que seja tete a tete, 1 a 1. Cara, eu sei que você tem talvez uma opinião contrária sobre mim, eu queria te ouvir. Eu queria saber se de fato, se existe algum fato, algo que você contextualize, em que talvez eu fiz ou falei, ou talvez seja só por afinidade mesmo. Eu quero seu apoio. Quando eu me coloco nesse ponto de Sim. ser vulnerável, ser humilde, eu quero o seu apoio para que a gente possa crescer, para que de fato faça sentido para você o meu papel aqui dentro desse condomínio.
E ele começa a mostrar que, na verdade, ele está ali para todos. Ele está ali para poder trabalhar em conjunto, em um bem maior. Então, eu trabalharia dessa forma. Eu chamaria, mais uma vez, né? Falo na coparticipação, eu chamaria, estaria ali com a escutativa, perguntaria, provocaria para a pessoa poder falar e analisaria se a minha imagem ela está condizente com o que eu quero transmitir de fato. Bacana. Tiago, me surge aqui agora um gatilho para trazer uma informação. A gente vê também perfis de síndicos. Como assim? Tem síndico que ele só quer ser síndico de condomínio até 30 apartamentos. Tem síndicos que só quer ser condomínio de morar em MRV de 500 apartamentos. E o cara tá feliz ali. Eu conheço o síndico que só quer pegar condomíniozão mesmo, grande. E tem outros que quando você fala isso com ele, Deus me livre. Tem síndico que só quer ser condomínio de altíssimo padrão, né? E tem outros que também preferem um condomínio classe C. E muitas vezes ali, isso não é nem por uma questão de rentabilidade, não. Quando você vai colocar na balança ali, a rentabilidade como profissional pode ficar equiparada ali, né? Porém, muitas vezes quando às vezes o síndico, outro não se posiciona, ou às vezes está construindo carteira, então o cliente que vem está valendo ali. E a gente vê pessoas que entendem muito, muito de condomínio, entende muito de pessoas. Ela estuda muito o segmento, participa de palestras e tudo, mas ela não sabe externalizar isso. Ela não sabe mostrar o quanto ela é boa naquilo ali. E aí, tá ali, agora vai rolar uma disputa para o condomínio escolher quem será o novo síndico. O que você poderia contribuir conosco aqui agora e com os síndicos, sejam os profissionais, os que querem se tornar profissionais, como se portar numa situação onde ele agora vai vender o serviço dele perante uma assembleia onde muitas situações ele tem que ir lá, ele tem que pegar o microfone, ele tem que falar para aquele monte de morador que está ali para assistir, que é o dia que eles vão escolher quem será o síndico, ele vai fazer o comício dele. Então, como que você consegue ajudar esse síndico? Vamos lá. Primeiro ponto, isso aí serve para qualquer área, né? Seja para o síndico ou não. Muitas pessoas focam nas habilidades técnicas, Sim. conhecimentos técnicos. E é o que a gente vê no mercado. Grandes profissionais que são qualificados, mas têm muito conhecimento técnico, mas tem pouco conhecimento de habilidades sociais. É o que a gente vê aí. Grandes profissionais falam assim, cara, eu formei aquele cara, ele não está trabalhando na área por quê? Talvez ele era muito bom, tecnicamente falando, ele era muito bom. E para o mercado, para o meio social, tem que desenvolver habilidades sociais. Segundo ponto, qual é a crença que ele carrega? O que ele fala para ele todos os dias? O que ele comunica para ele todos os dias que está impedindo ele de ir lá falar? Ele pode até falar, cara, eu sei muito, eu domino muito, eu até sei mais que a Aline. A Aline deve conhecer alguém que sabe menos que ela e às vezes está se destacando, porque está lá fazendo, não tem medo do ridículo, não tem medo de se posicionar. Não tem medo do que vai dar. O feito mas tá é melhor fazendo. que o perfeito, né? Feito é melhor que o perfeito. Muito se fala isso. E eu posso entrar no processo de aperfeiçoamento. Então, primeiro ponto, ele tem que desenvolver habilidades sociais. Não ficar só nas habilidades técnicas. Segundo ponto, se ele vai precisar de falar, ele tem que conhecer. Conhecimento ele é importante. Não só o conhecimento sobre o que ele vai desenvolver dentro do condomínio, sobre as habilidades técnicas do condomínio. E sim ter um conhecimento sobre o condomínio em si. Tem a habilidade técnica que ele tem lá, conhecer sobre as leis, sobre os poderes jurídicos, mas sobre aquele condomínio. Ele mapeou aquele condomínio. Ele precisa de conhecer isso para ele poder defender o ponto de vista dele. Até falar um pouco, saber um pouco sobre o histórico. Será que ele está mapeando sobre aquele condomínio? Terceiro ponto, ele tem que fortalecer a identidade dele. O profissional que não fortalece a sua identidade, ele pode ser muito bom. Na hora que ele vai, sei lá, na frente, as pessoas vão julgar. Principalmente no condomínio. Imagino que deve ser porrada e bomba. Ele vai ser testado. As pessoas vão provocar ele. Ele está preparado para a provocação? Ele está preparado para poder escutar? A Aline falou, será que eu estou escutando? Será que eu estou só respondendo, alucinando, como nós falamos lá no início? Às vezes eu estou ali na alucinação. Vem uma porrada, não estou nem um pouco ali preocupado. Eu vou lá, dou a resposta aqui. Será que eu estou preocupado? Às vezes a porrada vem, Thiago, aí tu pode até complementar. Às vezes a porrada vem, o cara não quer nem te bater. Só que tu alucina ali, tu já recebeu errado. O cara diz assim, ó... Quero votar em tu, toma pra te ajudar. E tu pensa que é uma porrada e dá uma pancada no cara, né? Acontece e às vezes você também, dá informação além do que você precisava de falar.
Faz sentido. Às vezes você fala mais do que você precisava, porque você não compreendeu. Então, respondendo, Átila, eu traria muito. Primeiro, eu não tenho que só ter conhecimentos técnicos. Esse é o primeiro ponto. Isso aí já passou. Tá? Hoje, grandes profissionais, nem todos eles são os que têm conhecimento técnico. Conhecimento comportamental é o que manda muito hoje em dia, que são as habilidades soft skill. Mas vamos falar no português que fica mais bonito pra gente aqui. Segundo, ele ter, de fato, um mindset, ele fortalecer a identidade mental dele, ele fortalecer quem ele é, a segurança de quem ele é. Ele saber, cara, eu sou bom, eu tenho conhecimento, eu posso fazer. Eu não tenho que ser o melhor orador. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que trazer minha verdade. Não existe o melhor. Quem é o melhor? Claro, eu posso mapear. Quem é o melhor síndico de Vitória? O que ele fala? Como que ele se porta? Será que eu estou me portando como autoridade? Conhecer qual é o ambiente que ele vai. Cara, eu quero ganhar um condomínio. Eu quero ir lá, quero participar da assembleia. Será que eu estudei sobre o condomínio? Será que eu sei o histórico do condomínio? Porque quando eu sei o histórico, eu não só vou falar de forma técnica. Eu falo assim, cara, eu tenho acompanhado o condomínio de vocês. Eu vi quando o condomínio de vocês, em 2020, vocês não tinham portaria eletrônica. Em 2022, vocês instalaram portaria eletrônica. Isso trouxe benefícios para isso e isso. Eu sei que o condomínio de vocês, 70% são idosos. Eu sei que 40% das vagas de vocês não são cobertas. Quando ele chegar lá tendo todas as informações, que não são informações técnicas, vamos dizer assim, são informações dados, né? sobre o condomínio, sobre os moradores, eles vão falar assim, caramba, ele está se importando com a gente, ele estudou sobre o nosso condomínio. Boa. Muito bom. E eu preciso de ser o melhor orador, aquele cara que sai falando, quicando, pulando, gritando, não. Eu posso ser até técnico, na forma de falar mais simples, mais sutil, mas eu tenho base de informação. Eu tenho segurança na fala porque eu estudei. E claro, não ter medo, cara. O medo é a última coisa. Vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo, cara. É curioso. Como que é o não, você já tem, né? Então. E aí é um ponto legal, Átila. Eu vou até trazer isso pra você, uma percepção. Quando você vai com essa fala de um não você já tem, a sua energia ela é menor. É. Ela é menor. Porque você já tá na zona de conforto, de no final de tudo, o consolo você já criou. É como se você já tivesse preparado o travesseiro pra poder falar, olha, o não eu já tinha. Não falei com você, Walter? Toma, Lili, vamos O lá. não eu já Boa. tinha. O não eu já tinha. Ótimo. Então, Ótimo. cara, não fala pra sua equipe. Não, cara, o não você já tem, vai lá. Não, meu irmão, não tem essa de não, cara. Vai lá atrás do sim. Boa. No ruim eu aprendi, né? Boa. Vai atrás do sim, cara. Vai com energia. porque Aprendendo mais uma aqui hoje E eu nesse vou podcast. até complementar. Semana passada, cara, ele puxou o que veio na minha mente. Porque semana passada, eu sou muito de falar isso, né? Não já tem. Mas eu não acredito nisso. É diferente. Eu falo, mas eu não acredito nisso. Falo porque Mas o seu é subconsciente prático. acredita. Talvez Você sim. pode achar que Talvez não, mas no seu sim. subconsciente você Mas, tá alimentando ele. Semana passada, eu tive uma nova virada de chave que eu não sei se foi o Caio Carneiro, ou, não sei, mas algum desses caras que eu sigo falou isso num podcast, que não pensar assim o não já tem errado. E desde esse dia veio isso, eu tô trabalhando isso na minha mente, de tirar o não você já tem, porque apesar de não acreditar que eu acredito, provavelmente eu acredite. Né? Então eu tô tentando substituir. Muito boa essa levantada. Muito boa. Boa demais. Ô, Átila, eu queria aproveitar a fala do Thiago, porque olha como é curioso, né? Eu entendo que a sua colocação tem a ver com a pessoa que está começando, é muito boa tecnicamente, e de repente ela quer iniciar uma carreira como síndico profissional, né? E aí ela vai disputar numa assembleia, certo? Se eu pudesse dividir uma experiência com essas pessoas, a primeira dica que eu daria, não desista. Boa. Isso Não aí. desista, Isso não aí. desista. Isso aí. Segundo, é possível sim você falar bem e você aprender a falar. Terceiro, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, se por causa dessa falta de experiência em participar de assembleias disputando como o cargo de síndico, você nunca participar, você realmente nunca vai conseguir. Tem que ir tentando. No começo, eu participava de todas as assembleias de eleição nos condomínios todos da Serra, porque eu já morava na Serra na época. Então, onde eu sabia que tinha assembleia, eu ia para participar. Mas eu ia com um propósito, embora aquela ideia do não eu já tenho, não era essa, era primeiro, para adquirir a experiência de concorrer. Legal. Segundo, para que as pessoas me vissem, porque eles mesmos divulgam a sua marca depois. E eu ia com a seguinte ideia: eu só preciso ficar em segundo lugar, não preciso ganhar. Hoje eu não preciso ganhar. Se eu ficar em segundo lugar, eu já aprendi.
Porque eu disputava, às vezes, com aquela empresa que já tinha uma carteira muito bem estruturada e já era uma marca consolidada. Mas o que eu fazia? Assistia para aprender como essa empresa se apresentava. E eu Modelagem. peguei muitas dicas e muitas legal, técnicas legal. de apresentação de proposta de síndico profissional, né? Muito Porque boa. uma coisa é você ir para a Assembleia e apresentar uma previsão orçamentária, apresentar uma pauta de cota extra, porque você está vendendo uma coisa que não é sua, é uma coisa que é do condomínio ou que é da empresa que você está representando. Agora, quando eu vou para vender o trabalho da Aline como síndica profissional, diferente, é né? diferente. É diferente. Então, eu aprendi muito dessa forma. E com o É tempo o você... estudar o mercado, né? Isso, e aí você vai desenvolvendo essa habilidade, porque a habilidade ela é construída de pouquinho em pouquinho. Muito bom. Boa, muito boa. Me surge mais uma pergunta aqui, Por favor. explorando o conhecimento dos nossos convidados aqui hoje. O que vocês sugerem para o síndico, não só o síndico, tá? Mas o prestador de serviço também, igual eu vou em condomínio apresentar minha empresa, concorrer. O que vocês sugerem como treino? Boa. Porque Boa. um jogador ele precisa treinar. O empresário também, o técnico, ele precisa treinar. Maratonista Então, também. o que você sugere como treino para o cara chegar lá na frente lá e saber, às vezes, contornar as objeções, porque ele entende do assunto, mas às vezes a pergunta chega ali, a pessoa pode travar, não saber como responder, como acessar essas informações rapidamente no cérebro ali e conseguir responder também com agilidade. Deixa eu só complementar, aproveitar. Vamos aproveitar o Thiago aqui, meu irmão. Além disso, ele falou lá do final já, contornar a objeção, papapá. Mas além disso, vamos começar lá do início. Como é que o síndico ele vai criar uma linha de raciocínio para ele se apresentar na Assembleia sem medo de errar, para comunicar com confiança para o pessoal o trabalho que ele espera servir ali para o condomínio? Então lá, pegando as duas respostas, a Aline brilhantemente, ela tem um conhecimento muito vasto ali, ela está em essa sintonia aqui, totalmente alinhado dentro dos nossos pensamentos e propósitos aqui de resposta. A Aline já falou, primeiro ponto, eu preciso de participar, eu preciso de conhecer o cenário, eu preciso de conhecer o ambiente. Se eu não conheço o ambiente, a Aline falou muito bem, será que eu estou preparado para poder me tornar um síndico? Eu preciso de conhecer, mapear um ambiente para poder falar, será que é isso que eu quero? Porque não adianta você entrar no campo de batalha se você não treinou, se você não tem uma noção simples sobre isso. Então, pegando o ponto de Aline, eu preciso de conhecer. Segundo ponto, eu preciso me colocar disponível. Eu tô aproveitando todas as oportunidades. Falar em público é um processo. Eu preciso de aproveitar as oportunidades. Será que eu participo de um evento em que eu me levanto a poder falar? Será que quando é dado a palavra, eu sou aquela pessoa que estou ali e me coloco disponível para poder falar? Seja para poder fazer uma oração, seja para poder ser um orador do aniversário, seja para poder ser um orador da faculdade. Será que eu estou disponível a falar o tempo todo? Será que eu sou convidado para um podcast? Será que eu venho? Então a comunicação ela é treino. Eu preciso de treinar todos os dias. E treino é constante. Participo de grupos de reuniões de network. Será que eu participo de reuniões de network? Então o treino ele é fundamental em todas as áreas. Preciso conhecer o ambiente e estar disponível a poder fazer. É igual andar de bicicleta. Não adianta você comprar e montar em cima que você vai andar só olhando que não vai dar certo. Você vai ter que ir uma, duas, talvez você vai ter que ir com rodinha. Talvez você vai ter que vir como convidado, não posso querer vir sozinho. Talvez fazer uma apresentação no trabalho. Talvez fazer uma apresentação em casa. Preparar a apresentação. Então respondendo em conjunto, vou fazer uma reunião. Eu tenho definido bem claro qual é o meu objetivo dessa reunião? Eu tenho estruturado início, meio e fim? Eu preciso ter estruturado. Eu vou lá falar de qualquer jeito? Eu tenho clareza. Quanto tempo eu tenho também? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho clareza do que eu vou falar? Quanto tempo eu tenho? Qual a informação que eu vou gerar? Quem são as pessoas que vão participar daquilo ali? Se for um cara mais avançado, qual é o público que está ali, né? Qual o público que está ali, exatamente? Uma conexão. Até mesmo um condomínio. Quem são os moradores que mais participam? Legal. É eu mapear isso. Será que às vezes tem aquele cara que é o pé, aquele cara que está em todas as reuniões, aquele cara que sempre está ali para poder criar confusão. Eu tenho que começar a conhecer aquele cara. E a conhecer até um pouco além. O que ele gosta? Será que eu estou chegando na hora da reunião? Às vezes tem pessoas que devem chegar na hora da reunião. Começa a ligar o computador no meio faltando 5 minutos.
se desafia com os desafios técnicos que não estão no nosso controle. Exatamente. Infelizmente não está no nosso controle. O condomínio já vê ele com total despreparo, Desorganizado. automaticamente ele já começa a ter baixa energia, porque se tá conflito, inconscientemente ele começa, meu Deus, hoje o dia tá pauleira, cara. Tudo que tinha que dar errado já deu. Ele já começa a atribuir pensamentos negativos, porque mas tá totalmente dentro do controle dele. Será que ele chegou antes? Foi lá bater um papo com aquele cara que é o cara que tá sempre ali, criando confusão? Será que ele começou a ir lá pesquisar o cara, pô, ele gosta de pescaria? Será que eu vou lá falar com ele? Pô, cara, eu vi que você gosta de pescaria, eu também gosto de pescaria. Você pesca onde? Até para eu poder criar um ambiente mais ecológico ao meu favor. Então, primeiro, eu preciso de ter clareza do que eu vou falar, para quem eu vou falar, criar um acordo bem definido, porque quando você não tem acordo, as coisas saem do controle. Sim, total. Toda reunião, cara, o acordo, pessoal, todo mundo tá aqui, tem um acordo bem definido. Hoje nós vamos tratar sobre X assunto. Todo mundo de acordo sobre isso? Alguém tá aqui hoje que não tem clareza que o assunto da reunião hoje é exclusivamente sobre tal ponto? Todo mundo de acordo? Quando a pessoa entra no acordo, ela tende a manter no acordo. É difícil a pessoa querer sair do verdade. Ainda mais quando você valida. Eu preciso de validar. E validar não é eu falar sozinho, não. É todo mundo de acordo. Quem tá de acordo, levanta a mão pra mim, por favor. Boa. Se alguém não levantar a mão, a senhora que não levantou a mão, a senhora achava que tinha algum outro ponto a ser abordado, mas é importante que a senhora tenha ciência, como você pode ver, todo mundo sabe que veio aqui hoje para esse ponto. Se a senhora tiver algum outro ponto específico, vou pedir para que a senhora anote, para que a gente coloque na próxima ata, para que a gente possa conversar, ou eu que eu posso tratar individualmente com a senhora, ou com o senhor, ou vice-versa. Boa. E aí, Aline? Muito boa. Ah, bom, se é possível acrescentar algo, né? Claro que é, sem dúvida. Eu entendo que estar preparado para um desafio desse, que é sempre um desafio, ir para uma assembleia, ir para uma reunião, se é um indivíduo que não tem muita prática com isso, treine em casa, se olhe no espelho. Isso aí. Se grave falando. Total. Não use vocabulário que você nunca utilizou, porque você vai se enrolar. É natural ficarmos nervosos, engasga. Se prepare antes. Tomou água durante o dia, vai te dar dor de cabeça. É natural que haja um pico alto de adrenalina nesse momento. Então, assim, lá atrás, há alguns anos, poucos anos, eu gostava muito de cantar na igreja, né? E aí a gente passa... Vai fechar o podcast cantando aqui. Tá vendo? Boa. Se falou, se comprometeu. Passando aquela fase da adolescência, a voz da gente muda um pouquinho, enfim. E aí aquela questão da dicção, a gente não tinha grana para investir em curso de canto, enfim. Então o que eu fazia? Eu pegava as cantoras que eu gostava como referência, pegava a música delas, usava aquele gravador de fita ainda... me gravava cantando e me ouvia depois. Legal. Porque eu ia cantar na igreja. Eu me ouvia depois para entender quais palavras eu precisava melhorar a pronúncia, né? E também quais palavras eu não estava falando completas, enfim. Pode parecer bobagem, mas a gente encontra muita falha nisso. E às vezes a gente não se faz entender pelo público porque a gente não está falando mesmo foneticamente de forma clara. Sim. E o público não está entendendo o que você está dizendo. Sensacional. Tá? Então, eu acrescentaria isso, se for possível. Treine em casa, não tenha medo do ridículo, como o Thiago falou. Não tenha medo do ridículo. Olha, Ridículo é não conseguir por não tentar. pois isso bem, aí. olha só, Walter, uma coisa que tem batido muito na minha mente, sabe, Átila, nos últimos tempos? Só se vive uma vez. E eu não pedi pra estar aqui, não. Eu não pedi pra estar aqui. Mas agora que eu tô, Deixa eu viver bem. Agora me aguenta. agora eu vou até o final e eu vou explorar tudo que eu puder. Eu queria poder viver 150 anos. Então, vai enfrentar uma situação difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Sim. Né? Total. Então, vai enfrentar uma situação difícil que você nunca fez, que é novidade. Treina dessa forma antes. Às vezes não tá com grana para investir num curso nesse momento. Se treine, pega uma referência sua que você gosta de ouvir a palestra, que você gosta de ouvir o jeito de falar, o jeito de se posicionar, a linguagem corporal. Assista aquilo ali infinitas vezes e se grave depois imitando legal. aquilo ali, aquele gestual, aquela forma de falar. Treine o vocabulário
e também se prepare para as objeções, né? Então, analise quais são as possíveis resistências que eu vou sofrer nessa reunião ou numa assembleia. E já vá preparado para responder aquilo ali. E com a humildade, como o Thiago falou, que às vezes a gente não tem resposta para pergunta que for tá tudo levantada. certo. Muito boa. E tá tudo certo. Nós não somos deuses. É saber tá? falar, né? É saber para falar. isso eu não tenho resposta. Isso eu não ou tenho isso resposta. não faz parte da ata. Ou Pronto. Sabe o que eu vejo às vezes? Eu vou tomar nota aqui, vou procurar isso aí. saber. Bem, Não, então. isso aí Vou foi te trazer a resposta. sensacional. Qual o nome da senhora, qual o nome do senhor. Isso, Vou exatamente. anotar aqui, vou trazer a resposta para você. Meu compromisso com você é tal dia trazer Me a dá resposta. seu Pronto, telefone, isso aí, pronto. né? E se a Assembleia não estiver Boa, preparada o suficiente com aquele volume de informações, se ela não estiver preparada o suficiente para decidir aquela pauta, não força a barra. É isso aí. Não força a barra. A Assembleia não estava preparada, respeite esse tempo. Eles precisam de um tempo para entender o que significa aquilo ali, aquela tomada de decisão, e traga para uma próxima Assembleia. Você é síndico ou síndica do condomínio para isso. Isso sim é o seu dever e sua obrigação. Se você não gosta de fazer isso, então você não serve para ser síndico. E aí ele falou uma coisa brilhante, né? As pessoas antigamente achavam que falar bem era falar difícil. Antigamente tinha esse rótulo, né? Falar bem era que quanto mais difícil você falava, melhor. Menos é mais. Né? Numa geração bem próxima à nossa, quanto mais inglês você fala, melhor. Tinha um pouco disso. O cara que falava bonito é aquele que falava difícil, falava inglês. Hard skills, soft skills. Colocava ali, dava uma roupagem diferente. Só que hoje não. Eu tenho que simplificar. E um cuidado que eu tenho que ver, pegando o que a Aline falou, me veio na memória, não podia deixar de trazer isso, cuidado com a utilização de palavras generalistas. Todos os moradores fazem isso. Pera lá, cara. Pelo amor de Deus, síndico, não fala todos. Nunca todos. Sempre, todo mundo, Nunca. ninguém, nunca, jamais. Eu posso estar incluindo pessoas dentro de um contexto que elas não fazem parte. Eu não! E é exatamente isso. Porque Isso aí, Todos uma vírgula! Pronto, começou a confusão. isso aí coloca gasolina e fogo na Isso, Assembleia. coloca. Isso, coloca. Então eu tenho que tomar muito, mas Tá, muito boa. cuidado com essas palavras. Eu vou inserir pessoas que não fazem parte. Então pode ser que eu estou inserindo. Eu lembro no treinamento em que uma senhora estava fazendo parte do treinamento, a filha dela era advogada, e tinha uma advogada fazendo a apresentação dela. E ela colocou lá, todos os advogados fazem isso. Olha, mas aquela senhora, Acredito. ela, sentiu afetado. ela levantou e falou assim, pera lá, você fale de quem você quiser, menos da minha filha. Minha filha, ela é advogada e ela não faz isso que você está falando. Então não fala que todos fazem, que minha filha não é igual a você. E ela levou pro coração. E isso é um ponto em que a gente cria conflito. Às vezes você querendo inserir uma situação, todos os moradores não fecham o portão. Será que são todos os moradores? Todo mundo não parou fecham de o te portão? ouvir ali. Acabou. E não Verdade. queira ter a razão. Não queira ter a razão. Agora todos vocês deram ótimas dicas aqui, mas todos vocês esqueceram de uma dica. Qual? Qual? Tá vendo como esqueceram? Assistir o podcast Condomínios Brasil, porque aqui tem um monte de informação É verdade, é para verdade. você se tornar um profissional cada vez mais capacitado. É verdade. Boa. Então, todos vocês precisam acompanhar esse podcast. Todos! Todos, todas e todes. Todos e sempre. É verdade. Muito bom, muito bom. E de fato é isso mesmo, né? O podcast Condomínio Brasil, ele não é somente para síndicos. Nós estamos abordando pontos aqui que empresários, que empreendedores, eles podem colher as informações e levar para o seu negócio. Claro. É um empreendimento, é um empreendedor. É um bate-papo É isso. totalmente adaptável, né, Átila? Como a gente gosta de trazer aqui pra todo mundo. Legal. E, Átila, mais aí nesses teus gatilhos mentais aí, tem mais alguma surpresinha aí ou não? Se você deixar, nós vamos levar esse podcast aqui até... lançam ao vivo 24 horas. Porque é o seguinte... Comunicação é bom demais. Primeiro, a hora do Thiago é uma hora valiosa e quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo fazer Não, eu o também. treinamento super Eu também. Demais. comunicadores. Demais. Eu também. Então, se deixar por minha conta, é o seguinte, eu faço mais treinamentos super comunicadores aqui, uma reciclagem de graça. Opa. Por quê, gente? Vamos aproveitar, já que ele tá aqui, eu vou fazer um Por que monte não, né? de... Vamos puxar o fio, né? Vamos puxar o fio, vamos esticando aqui. Mas é bom que eu já gravei com o Thiago também, no Pod Business, onde ele trouxe Legal. informações relevantes, valiosas.
e que a gente está sempre aprendendo muito. E eu queria dar agora essa oportunidade aqui, porque eles nos deram agora a oportunidade, tanto o Thiago quanto a Aline, de nos ensinar, porque todo podcast aqui, Walter, nós somos privilegiados de poder conduzir esse podcast aqui e aprender junto com quem está assistindo. Então, cada programa a gente aprende um pouco, né? E eu acho que esse é um momento também de poder dar essa oportunidade para os nossos convidados de falar um pouco mais sobre eles, como que quem está assistindo aqui, seja no caso a Aline, o condomínio, como vai encontrar ela, como contactá-la, porque e quais as ela áreas que ela atua também, ela que é já bem mostrou que manja do assunto, né? Total. Da mesma forma também o Thiago, não só os síndicos, mas como eu conheço o Thiago, e o Thiago não só síndicos, como empresários, políticos que querem se preparar. Ele é um cara que está preparado para poder auxiliar você ter mais autoridade no assunto, né? Porque você pode entender, tá cheio de gente aí que tá bombando, mas consegue falar bem, mas não executa o que o outro que manja muito tá lá quietinho. Então, vou começar pela Aline. Só uma coisinha, Atila, só para complementar, né? Vamos de prova social, né, também. Só para deixar claro, eu sou aluno do Supercomunicadores. Esse curso virou uma chave na minha vida. E hoje sou grato a esse cara aqui, não à toa, porque ele me ensinou realmente a melhorar. O meu ponto de comunicação não era o pior do mundo. Mas depois que eu conheci o Thiago, acredito que deu uma elevada, assim, sensacional. Então vamos de prova social. Super recomendo o Thiago Alvarenga. Gratidão. Eu tenho também, inclusive, uma sócia. Vou citar aqui numa das empresas nossa, na Agrourbana, né? E a Angélica, quando se tornou sócia da empresa, e ela tinha ali uma timidez, Legal. né? Falei, Angélica, bota essa cara, filha. Você é empresária, agora você tem que ir pra cima. Vai, né? Então ela foi lá, fez os Supercomunicadores, agora já tá aí gravando vídeos, já pega o microfone, a câmera e já sai para produzir conteúdo, porque é a forma de mostrar o que você sabe. Manja muito, mas se ficar com vergonha de falar, vem outro que sabe muito menos e mostra. E executa, né? E aí o cliente vai contratar porque aquela pessoa tá mostrando alguma coisa. Verdade. Total. E né? um ponto importante de virada de chave que o Thiago traz, né, aproveitar que a gente tá logo rasgando a seda para ele, né? É a compreensão. Eu sou dos anos 90, sou de 93. E aí eu vou te falar, acho que eu nunca te falei isso, Thiago, mas o maior ponto de virada meu foi aonde eu entendi que isso aqui hoje vale mais do que um outdoor, do que qualquer coisa. Então, assim, isso aqui na verdade, isso aqui, pra vocês que estão vendo, celular, né? Isso aqui é um ponto de comunicação, um ponto de conexão direto com o seu cliente, né? E depois que eu fiz esse curso com o Thiago de Supercomunicadores, que eu comecei a de fato produzir algum conteúdo. E agora, 3 anos depois que eu fiz esse curso com ele, eu tô de fato investindo no digital e faz toda a diferença para mim o conteúdo que eu construo. Criou até um podcast. Criei até um podcast. Eu lembro do primeiro podcast com o Walter aqui. Exatamente, criei até o podcast. Então, assim, é algo que vale a pena, é algo que é óbvio que precisa ser ensinado, porque você sabe que isso aqui dá resultado. Só que até o Thiago te ensinar como fazer, você não tem a noção ali da virada de chave que você vai ter. Então, Supercomunicadores aí. Agradeço, não super tem que falar recomendo. mais nada, porque já falaram, né, Aline? Vamos ouvir a Aline agora, por favor. Bom, já aproveitando a oportunidade, é sempre bom a gente investir no nosso potencial. Às vezes a gente tem talento, tem capacidade, tem potencial e não investe, né? Então tem que investir, tá? É importante, porque eu não quero ser um empresário, eu não quero ser um empreendedor, né? Mas invista em um curso pelo menos uma vez, assim, que a sua comunicação, o seu posicionamento, até mesmo em família ou consigo mesmo, vai melhorar bastante. Sem dúvida. Boa. Mas eu tenho uma empresa que se chama Conviver Soluções Condominiais. Essa empresa no papel saiu do papel há 3 anos, mas eu atuo na área do segmento condominial há mais de 10 anos, né? Então a gente está nesse cenário capixaba atuando já há algum tempo e
em razão da necessidade de escassez do mercado, de pessoas que pudessem ou tivessem disposição para dividir o seu próprio conhecimento, para fazer crescer e fomentar o segmento condominial, nasceu essa empresa Conviver, que traz treinamentos e cursos para aquelas pessoas que desejam atuar no segmento condominial. Nós sabemos que o mercado capixaba tem uma escassez realmente de cursos profissionalizantes e de treinamentos. Hoje em dia já está começando a dar uma movimentada aí na arena, mas a gente sabe que tem uma escassez. A pessoa, quando quer se formar, compra um curso que é de fora. E a ideia é que a gente tenha esse curso aqui de formação. Aline, não quero pagar o curso, tem uma mentoria, né? A gente tem essa mentoria que vai te servir. Eu não quero ser síndico profissional, eu quero ser síndico morador. É para você mesmo esse curso, tá? Porque é importante você saber quais são os primeiros passos que você tem que dar na gestão do seu condomínio. Porque uma falha pequenininha pode te gerar uma dor de cabeça gigante lá na frente, certo? E, por fim, também, atualmente, estou aí nesse campo comercial também. É uma veia que eu descobri que eu gosto. Gosto bastante de evoluir nessa parte, mas essa parte de treinamentos é a parte mais forte da empresa e a gente atua como síndico profissional também em alguns condomínios, justamente porque a linha não pega condomínios populosos. Porque me falta tempo para dar atenção para o condômino. A minha gestão a gente busca fazer uma gestão humanizada com o condômino, né? Ele não é só um número, ele é parte do condomínio para mim. Então eu prefiro conseguir dar atenção, sentar, conversar, entender o problema para ajudar a resolver, do que pegar um condomínio com 300 unidades, eu não vou conseguir conhecer aquele condomínio ali. Então, por enquanto, a gente está trabalhando dessa forma. Sindicatura profissional e treinamento voltado para o conhecimento de condomínios. Público definido. Legal, e a Aline trouxe que, na verdade, então ela ajuda o aprimoramento e o desenvolvimento. Então, você pega desde o síndico, que já está atuando, ele quer lapidar ali o processo dele, ele quer desenvolver cada vez mais a forma de trabalhar, e aquela pessoa que quer iniciar. Tanto com a mentoria, como ela bem falou, né? Então, ela consegue mentorar ali o síndico. Então, seja de forma individual ou em grupo, a Aline consegue desenvolver ali grandes profissionais para que façam de fato a diferença. E como foi falado aqui, já me deram botar numa posição tão maravilhosa, fico feliz e grato por isso. Atuar na área de desenvolvimento humano, na área de treinamento de comunicação e oratória no Estado do Espírito Santo, para mim é uma honra muito grande. Então, como o Walter falou, como a Átila falou, a Aline trouxe aqui um ponto, a gente trabalha treinando desde o aprimoramento ao desenvolvimento das habilidades de comunicação com líderes, gestores, empresários, síndicos, políticos, enfim. Eu sempre falo, profissionais que utilizam a comunicação como ferramenta de trabalho. Então, se você quer desenvolver a sua comunicação, se você quer se sentir mais seguro, mais confiante, o treinamento Supercomunicadores ele é para isso. Então, a gente atua aí no mercado do Espírito Santo, em Salvador, Bahia, treinando líderes profissionais para poderem perder o medo de falar em público ou de frente com a câmera, quem sabe participar do podcast ou criar seu próprio podcast. Ou criar seu próprio podcast. Vai ser um prazer enorme, a gente tem turmas de forma regular, só procurar. Como diz o Átila, chama! Boa. E agradecer essa oportunidade desse podcast, de participar com vocês. É isso Boa aí. demais. Bom demais. Então, Aline, Thiago, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradeço. É um assunto que eu, enquanto um comunicador, né, gosto demais. E se, como a Átila falou, se desse tempo aqui, a gente ia até meia-noite, tranquilamente, né, assunto por assunto. A gente tentou aqui trazer alguns assuntos mais que possam ali chamar mais a atenção do pessoal que vai nos assistir, até porque é mais pontual, né? Então, assim, se a gente for falar de comunicação, a gente fala a noite toda. Gente, gratidão, vocês trouxeram aí um assunto incrível. E ao meu co-host, muito obrigado. Vamos pra cima, chama. Tava sentindo sua falta, você passou muito tempo em São Paulo. Viu? Rapaz, foi rápido, foi nem uma semana. Já fico assim, já fico com saudade, eu sou assim. Meu amigo, mais um episódio que a gente concluiu com sucesso. Eu queria que hoje você fizesse o que você pede pros convidados fazer. Olhar lá naquela telinha lá e mandar uma mensagem pra todo mundo que tá nos assistindo. Surpresa assim, né? Muito bom. Então vamos lá. Agora eu começo pelo Thiago, olhando pra câmera 18. Fala pro nosso público que tá aí no seu coração.
Love Song, chama. Eu tenho uma frase: quem sabe se comunicar jamais ficará só. O diálogo tem o poder de unir as pessoas, e que separa é o ego. Então não deixa o ego separar você, deixa a comunicação criar conexão. Sucesso. Aline. Bom, para o público em geral que nos assiste, nos ouve, vou pegar emprestado uma frase que eu admiro muito. Não nascemos prontos. E aquilo que você tem para fazer, comece fazendo com o que você tem, até que você tenha a possibilidade de fazer melhor do que você está fazendo agora. Boa. Mário Sérgio Cortella, essa frase. Isso Perfeita. mesmo. Muito bom, muito E bom. você que está assistindo, curta, compartilha, clique no sininho e o original não desoriginaliza. Chama.